celular, né? Quase 17 horas. Então está sendo despachado hoje. Porém, até o final do expediente vai estar no sistema, na página da Câmara Municipal, ibiúnaspc.leg. Acessem o sistema, o projeto de lei estará lá, mas eu vou ler na íntegra, tá? Eu só não posso entregar para vocês fisicamente antes de todos os vereadores terem ciência, por uma questão de... Então, quem entrar, quem fizer um seletivo, vai ter o piso, que é o mínimo que se pode receber, certo? Mas, pessoal aí que já tem um certo tempo, a gente já tem pós-graduação, graduação, pós-graduação, nós temos os quinquênios, então isso não pode ser ferido, porque aí não tem lógica, pagar o piso só para quem entrar, né? Então, é uma outra coisa também que bastante gente me procurou, né? Isso a gente tem que ficar de olho, tem que ser... Mas o que eu digo para vocês, é o que vocês estão fazendo aqui, é um dos maiores atos políticos que eu pude presenciar enquanto estou como vereador. Ou seja, é quando uma categoria, uma classe, um grupo de pessoas se reúne em busca de um só objetivo. Não vai beneficiar o A ou B, vai beneficiar a classe toda. E aqui eu quero falar em nome dos meus colegas, não estão com obrigatoriedade de apreciar. E aqui eu já disse para alguns, né, mas eu agora falo de maneira pública a todos. Acabei de assinar a convocação, assinar junto com os vereadores que aqui estão, para sexta-feira, depois de amanhã, mais conhecido como depois de amanhã, né, realizarmos a sessão extraordinária para aprovar esse projeto. Pode ser... Agora tem o porém, né? Eu falei de escravando. Pode ser que nós não encontremos os 15 vereadores a tempo hábil, eu acredito que vai dar certo, tá? Mas eu não posso falar numa coisa hipotética. Foi convocada a sessão, os que estão aqui já assinaram inclusive, mas são 15 vereadores, e por uma questão até de justiça com eles, o projeto chegou 5 horas da tarde aqui. Então os vereadores, nenhum deles tem culpa disso. Nós iremos atrás dos vereadores, se tiver algum viajando, por exemplo, por estar em recesso, eles têm que ter ciência física, ou seja, assinar, dar o recebido, para aí tornar possível a convocação de sexta. Ela já foi convocada. Até amanhã, quinta-feira, às 11 horas da manhã, eu posso afirmar com certeza se haverá a sessão ou não. Não dando certo para sexta-feira, a gente vai para uma segunda tentativa para a semana que vem, porque tem que ter uma data hábil. Na pior das hipóteses, não conseguimos convocar a extraordinária. Eu vou ler a lei na íntegra, mas vai ter um artigo aqui. Um artigo fala que, aprovando-se essa lei, ela retroage a 1º de janeiro. Então, vocês não terão perca nenhuma desde 2023. Então, o fato de ser extraordinária ou não, na prática, não altera nada. Aprovando a lei, ela retroage a 1º de janeiro. Se não conseguirmos a convocação hábil a tempo de fazermos ela de forma extraordinária, a sessão acontecerá no dia 7 de fevereiro, que é uma sessão ordinária daí, como já prevê o regimento, e ela retroage a janeiro. Ficou claro isso? Sim. Iremos tentar sexta-feira, e tendo sexta-feira eu gostaria que vocês estivessem aqui todos, novamente. Se não acontecer, fica para uma próxima data. Às 10 horas da manhã. Está previamente convocado sexta às 10 da manhã. Não é oficial ainda, porque os 15 vereadores têm que ter ciência disso, tá? Mas aí a gente vai informar, eu aviso as meninas aqui, elas compartilham com vocês. Eu tenho contato de dezenas de professores que nos procuraram também. A gente vai se conversando, se falando para tornar isso oficial. E também na questão das reformas das escolas. Eu acho que isso, essa mobilização de vocês aí, na questão salarial, também temos que ter essa mobilização na questão da reforma das escolas. Eu, como vereador, agora vou montar outras comissões. Aqui tem a Comissão de Saúde, Comissão de Educação, Comissão de Finanças e Orçamento, Obras e Serviços Públicos, se unir essa classe juntamente com essas comissões, para que a gente possa trazer cada dia mais melhorias para a educação. Então, não, quero aqui dar os parabéns ao senhor, no qual, quando foi procurado pelos professores, falou comigo, independente se vai aprovar sexta-feira ou semana que vem ou em fevereiro, ela retroage a partir de 1º de janeiro, mas quanto antes a gente aprovar é melhor. Então, lembrando que não está só a questão dos professores, tem outros projetos que o prefeito também colocou na mesma mesa. Pessoal, eu vou ler aqui então o projeto na íntegra, tá bom? Acho que todo mundo está ansioso para ouvir. Relembrando, o projeto estará no sistema até a final do dia de hoje.
Vai estar lá na página da Câmara. Se alguém tiver dúvida com a página, me chama no WhatsApp que eu passo o link. Mas eu vou ler para vocês. Mensagem ao PL, Projeto de Lei 003/2023. Excelentíssimo senhor presidente, tenho a honra de, por intermédio da vossa excelência, encaminhar a elevada consideração desta Casa Nobre de Leis a presente proposição sob o número 003 desta data, que determina a aplicação do piso nacional do magistério no âmbito do município de Ibiúna. A presente propositura tem como objetivo atualizar o valor da remuneração dos profissionais do Magistério Público de Educação Básica do município de Ibiúna, adequando-se ao piso nacional do magistério, estatuído pela Lei Federal 11.738/2008 e atualizado pela Portaria do MEC número 67/2022. Vale destacar que a valorização dos profissionais do magistério motiva a busca pelo aprimoramento constante dos mesmos, bem como motiva os mais jovens a ingressarem na carreira, sem descurar que um salário mais interessante atrairá profissionais qualificados para trabalharem nos lugares com melhores condições. Encontrando-se essa polenta Casa de Leis em período de recesso legislativo e devido à importância inconsistente de presente propositura, servimos-nos presente para o fundamento do inciso 20 do artigo 61, inciso 2º e 3º do artigo 13º, artigo 13, nos âmbitos da lei orgânica do município de Ibiúna, convocar essa egrégia Casa Municipal para a realização da sessão extraordinária, objetivando a apreciação da presente propositura. Paulo Kenji Sasaki. Essa é a mensagem, tá? Eu vou ler os artigos agora. Da remuneração mínima da classe docente do quadro Magistério Público da Educação Básica ao piso salarial profissional nacional do Magistério Público da Educação Básica e da outras providências correlatas. Paulo Kenji Sasaki, prefeito municipal da Estância Turística de Ibiúna, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas por leis, faz saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito da rede municipal de ensino do município de Ibiúna o piso municipal do magistério público, sendo que a partir da data da promulgação desta lei, nenhum funcionário integrante da classe docente do quadro do Magistério Público da Educação Básica receberá remuneração inferior ao piso salarial profissional nacional do Magistério Público da Educação Básica. Inciso 1. O piso nacional corresponde a uma jornada de 40 horas semanais. Inciso 2. Jornadas laborais inferiores a 40 horas semanais deverão ter sua remuneração calculada proporcionalmente por hora ao valor do piso da categoria instituído por esta lei. Artigo 2º. Para fins de abrangência desta lei, considera-se integrante da classe docente o profissional investido nos cargos de professor de educação básica 1, PEB 1, professor de educação básica 2, PEB 2, professão de educação infantil, PI, professor de educação infantil 1, PI 1, professor de educação especial, PEE, professor adjunto, PA, e professor coordenador pedagógico, PCP, em efetivo exercício na docência ou ocupando cargo público permanente ou temporário. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a corrigir anualmente a remuneração mínima do profissional do Magistério Público da Educação Básica, adequando-se ao piso salarial nacional do magistério definido pelo MEC. A Selma até pediu para eu comentar esse artigo aqui. Desta forma, não é necessário mais força de lei, tá? A cada ano que o governo federal determinar o piso nacional dos professores, automaticamente o prefeito pode fazer por decreto, não sendo necessário, por exemplo, um ato desse. Não é necessário mais que a Câmara aprove, o prefeito pode fazer por decreto, seguindo a lei federal. Nada tem a ver com o reajuste inflacionário, tá? Porque lá é uma outra situação, porque lá continua sendo da mesma forma. Tá bom? Continuando aqui. Parágrafo único. O Poder Executivo editará anualmente, aquilo que eu falava aqui, né?
o decreto dispondo do valor do piso nacional do Ministério Público da Educação Básica para fins de aplicação do disposto no caput deste artigo, que eu acabei de ler acima, que deverá conter competente demonstrativo de impacto orçamentário e financeiro nos termos do artigo 16 e da Lei Complementar número 101/00. Artigo 4º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Quer dizer que sairá da própria pasta de educação e possivelmente acrescentada pela arrecadação pública. Parágrafo único. Fica fazendo parte integrante desta lei o demonstrativo de impacto orçamentário e financeiro nos termos do artigo 16 da Lei Complementar 101/00, demonstrando o impacto para exercício 2023. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Isso aqui é importante, pessoal. Retroagindo os efeitos, a sua aplicabilidade ao dia 1º de janeiro de 2023, revogadas as disposições em contrário, ou seja, extraordinária ou não, sendo a sessão, vocês receberão a partir de 1º de janeiro. Gabinete do Prefeito do Município da Estância Turística de Ibiúna, no dia 10 de agosto do mês de janeiro de 2023, assinado pelo Prefeito Municipal, Paulo Kenji Sasaki, que aqui independente, aqui para ser justo também, né, independente do horário que mandou o projeto, não vou entrar no mérito aqui, tá? Mas ele mandou o projeto para casa e também aqui temos que agradecer aí ao nosso Prefeito Paulo Kenji Sasaki, Prefeito Municipal. Aqui está o anexo do orçamento, tá bom? Eu não vou ler aqui porque isso aqui é uma coisa interna lá da onde vai sair. Se vocês quiserem, depois vai estar lá no site, tá bom? Mas acho que o que interessa é os artigos que foram lidos aqui. Alguma dúvida? Apresentamos as contas do ano passado. Sim. Você estava presente. Sim. Esse ano a conta está sendo apresentada novamente, porém eu tenho receio com relação a uma brecha que pode ser aberta nos artigos que você leu, quando fala que nenhum funcionário pode estar abaixo do piso. Sim. Pelo fato de que nós que estamos na rede há muito tempo, com quinquênios, com faculdade de pós-graduação, nós não estamos abaixo do piso por mérito nosso. Sim. Então nós queremos uma forma, talvez, acrescentar algo nesse texto que garanta que aqueles que já estão na rede acima do piso por evolução funcional não venham a perder esse direito. Porque não acontece o que nós vimos acontecer em redes vizinhas e no Estado. Sim. Porque o Estado fez isso com os professores. E a partir do momento que se tornar lei, porque hoje é um projeto, sim, aí sim nós vamos ter muita dificuldade de adequar a nossa vida. Então tem que ser para todos. Mas nesse texto, e não estou dizendo que o Executivo vai fazer isso, mas dentro desse texto, se ele quiser, ele prejudica os que estão há mais tempo. Isso precisa ser revisto antes de ser votado, né? sim. Vocês que têm contato lá com o Executivo, está revendo isso daí, para que nós tenhamos uma garantia. Eu entendo assim, que todas as minhas referências são calculadas em cima do base inicial. O que difere exatamente, tem que ser respeitado o plano de carreira. O que vai diferir quem entrou há 20 anos e quem entrou há 4 anos. Mas nós precisamos de uma garantia. Se o texto está redigido, pode ser alegado para nós o seguinte: não, mas está garantido, vocês não estão abaixo. Sim. Então é a maneira que o texto está redigido. Vamos fazer o seguinte, é uma questão técnica. A sugestão é incluir um artigo que faça menção aos professores que já estão acima por evolução funcional. Tem que ser calculado como base o novo piso e não ter o piso como referência mínima. Não, entendi, perfeito. Porque isso não pode nos prejudicar. Até ontem, conversando com uma professora no privado, e ela participou de algumas reuniões com o Executivo, e uma das sugestões do Executivo para que não ficassem fora do piso, segundo o que ela me falou, foi de que adequasse só de quem estava abaixo.
E daí teve uma negativa do pessoal que estava em negociação. Então, precisa ser garantido sim, como a Luísa falou. Até porque essa base maior a gente tem por evolução, por pós, por tempo, por merecimento. Então, Respondendo a Luísa e as demais, que é basicamente o mesmo assunto, eu concordo perfeitamente com a professora Luísa. Aqui tem uma questão que eu preciso de vocês, porque o maior interessado são vocês. Nós não podemos, a Câmara não pode sequer fazer uma emenda nesse sentido, porque também vai onerar os cofres públicos, isso é inconstitucional. A gente não pode partir de nós nem a emenda. O que a gente pode fazer? Eu vou tentar ainda hoje, que aí depende de um terceiro, vou tentar ainda hoje falar com o prefeito, se ele pode incluir isso aí, ou ao menos entender qual foi a intenção dele de mandar dessa forma. De repente está incluso, ok? Nós não temos essa informação. Repito, o projeto chegou aqui às 17 horas, eu li para vocês o horário. Para ser mais correto, 16h55. Desculpa, presidente. Pode falar. Se ele mandar incluir no projeto, a extraordinária já... Não. Aí possivelmente, é que eu falo, possivelmente a extraordinária de sexta-feira não acontecerá. Mas não há perca nenhuma. Se aprovarmos em 7 de fevereiro, na primeira ordinária, retroage a 1 de janeiro. Isso ficou muito claro. Tem que entender. Exatamente. Tem que ver a complexidade. Não adianta atropelar. Desculpa a palavra, mas não adianta aprovar algo para calar a boca. Exatamente. Tem que ser algo que funcione. Sim. Algo que venha para crescer, né? Porque da maneira que está, não dá. O conselho irá junto comigo para falar desta complexidade. É uma situação pertinente que a Luísa levantou, a Glaucia já havia me falado isso ali, até consultamos a Patrícia, né? Ela leu o projeto, ela entende que quando se fala em piso, tem como base, seria isso, Patrícia? O termo que você tem? Porém, como disse a Luísa, é uma brecha. Não quer dizer que não, de repente isso aqui já garante para vocês, tá? Para quem tem um plano de carreira aí avançado. Não estamos dizendo que não, mas é uma dúvida que ela levantou e tem que ser sanada antes de que se aprove. Até porque é um direito adquirido nosso, pelo nosso sem trabalho, dúvida. o tempo de trabalho nosso, nós não podemos ser prejudicados. É uma questão de justiça até, né? Eu concordo plenamente. Eu entendo também que teria que ser como base, mas eu acredito só o preto e branco. Sim, não está certinho, eu concordo. Perfeito. Se não estiver documentado, nós corremos risco. Perfeito. Nós estamos lutando por uma regulamentação. Não estou dizendo que Está todo mundo de acordo então? Ó, devido a essa questão, prestem bem atenção aqui, tá? Estamos falando aqui de forma majoritária com a maioria da classe aqui. Talvez uma outra não tenha, mas vocês representam a maioria porque estão aqui. A partir deste momento, o nosso processo está previamente pausado. Até que se sane essa dúvida. Ok? Ok. Porque houve esse levantamento e de maneira assim muito correta, a Rosi já havia falado isso lá atrás, da porcentagem. Aí nós consultamos até a professora, ela falou, olha, vocês entendem mais do que nós, porque vocês estão na categoria. Ela entendeu que isso aqui sana, mas porém causa uma dúvida. Então se há dúvida e vocês acham melhor que a gente espere, a gente pausa isso aqui, ainda fica previamente convocado para sexta-feira, porque de repente a gente consegue sanar isso ainda hoje. Não havendo, as meninas têm o meu contato, eu vou passando para elas repassam para vocês. Além dessa questão, por favor. Nesse artigo, realmente, se não constar, quem estiver abaixo, quem estiver no piso nacional, eles não vão ser obrigados a pagar. Mas isso tem que constar juridicamente. E eu acho que não tem, você vai falar, eu acho que o conselho tem que ir junto com você. Eu acabei de comentar isso. Para vocês irem, que tem que passar para o executivo, que ele passe para o jurídico, para que haja essa mudança. E realmente, se não houver, se não tiver no papel, esquece. Eles podem, não é nem brecha, é um buraco que é causado e que não tem como. Virou lei. Fazer depois tem a leitura de cada um tem E tem a implementação. Como existe a implementação jurídica de várias formas, existem as entrelinhas, é muito perigoso. Dá para correr o risco. As meninas que, só uma dúvida. Vocês convocaram o Poder Executivo, a secretária, bem ou não? Eu convoquei. Foi convidado. Não, então, eles foram convidados a estar aqui, tá, pessoal? Eu convidei. Não, eu falei errado, vocês falam que eu mas eu falei errado. Não, eles foram comunicados. Então, só para vocês entenderem, tá? Porque se estivessem aqui, a gente ia sanar isso aqui, né?
Mas o conselho, como a reunião foi eles que marcaram, né, e nos convidados, os vereadores que estão aqui, foram convidados também o pessoal do Poder Executivo. Infelizmente, não estão aqui. Então a gente vai ter que ir até lá. Se não conseguirmos falar hoje, enfim. Aguardemos então o próximo passo. Além dessa questão, pode falar, Cláudio. Eu acho que tem que deixar bem claro também para o Executivo que o nosso movimento ele só vai parar quando estiver de acordo com o que a categoria está pedindo. Sim. Né? Não adianta ter nota, marketing lá, dizendo que está tudo ok. Enquanto não enquadrarem todas as nossas, como falo, estamos requerendo, né? Todos os nossos direitos. Não adianta. Então, nosso movimento continua, o movimento na rede social continua, nós estamos fortes e agora acho que a proporção ainda vai ser maior ainda. Sim, redes sociais, acho que é isso mesmo, tá certinho. Mais alguma além da questão que já foi abordada, só para a gente, isso aí já sanou, a gente vai falar com o prefeito sobre isso. Não havendo um acordo com o prefeito, para ficar claro aqui, não havendo um acordo, estou falando que não haverá, de repente vai acertar. Não havendo um acordo referente a esse sentido, não haverá votação, a gente volta a estacar zero. Ficou muito claro isso, né? E aí nós vamos contar com você. Pode contar, já poderia contar e pode continuar contando com a gente. Além dessa questão levantada pela Luísa, tem mais algum questionamento ou apontamento? Estou falando também das 30 horas do Isso aí eu vou comer, mas é outro momento. 7 horas você vê eu gravei. Oi? Não, é da próxima Eu acho que não, assim, gostaria que fosse uma reunião como essa todo mundo, mas vocês sabem que é impossível acontecer isso. Não, sim, mas aí eu comunico com vocês. Quem quiser estar lá, sem problema nenhum. Eu não posso dizer assim, olha, o vereador está levando 100 professores lá. Mas é lógico, se tiver 100 professores na fachada da prefeitura, Vai ser bom. faz uma diferença. No gabinete não cabe todo mundo. Mas aí vocês junto com o conselho, que tem a representatividade legal dos professores, podem convocar uma comissão e entrar junto. Não, eu preciso primeiro que ele passe se ele vai nos atender. Acredito que sim, mas como eu não perguntei ainda, eu vou esperar uma resposta. Eu vou ligar e... Outra coisa, só... No conselho pode ir eu, a Noemi e a Selma, né? Mas era legal ter um representante da educação infantil, de professor, e um representante do fundamental, né? Meu nome? De professor. E a questão das 30 horas do vereador... O vereador está tentando entrar em contato. O vereador está entrando em contato com o prefeito aqui já. Se ele responder agora, ele já me passa aqui, tá bom? Enquanto a gente fala aqui, ele está no telefone. Não vai gravar mais. Só mais um assunto aqui. A Nayane levantou uma questão sobre a educação básica das 30 horas. Eu disse a ela que eu não entendo tecnicamente sobre isso. Do infantil. Não está nessa lei isso aqui. Não, pode ser como Não, é que eles trabalham por 26 horas e meia. E nós, do Fundamental, nós trabalhamos por 30. Mas o piso nacional fala? Não, ele fala da 40 horas que é X. A educação básica, o infantil faz parte da educação básica, só que ele não está com a parte. Mas pode ser inserido nessa mesma lei. Lógico que pode. Mas aí vai gente, vamos devagar. Vamos devagar. Se vocês incluírem, aí vai acontecer. Os vereadores estarem de testemunha de onde nós pretendemos chegar. Caso não se faça do jeito que precisa ser, começaremos o ano letivo em greve.